Fala pessoal, estamos começando mais um Caipiras Cast e no programa de hoje, nosso programa de número 25, nós vamos falar, trouxemos uma pessoa muito bacana aqui, que a gente vai falar sobre o tema de empresas, de como preparar as novas gerações para o ambiente de trabalho e principalmente das gerações Z e Alfa. Para isso, nós trouxemos uma especialista no assunto, ela é administradora de empresas, pós-graduada em gestão empresarial pela FGV, tem uma vasta experiência na área de departamento pessoal e recursos humanos, com atuação em todos os subsistemas em empresas de grande porte, com foco na área de contencioso trabalhista. Trabalha também com consultoria e treinamentos na área de RH. Roberta, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui. Como eu te disse antes, a gente queria muito, mas muito falar desse tema e como a gente conseguiu agora encaixar na sua agenda, eu fiquei muito feliz porque é um tema que a gente vem há bastante tempo querendo falar. Agradeço já de imediato aí por você sempre ter recebido a nossa solicitação de prontidão, ajustando a agenda para poder nos atender. De imediato eu já te digo muito obrigado e seja muito bem-vinda, viu? É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, né? Eu que agradeço aí o convite e para poder trazer um pouco, né, da minha experiência aí na área de recursos humanos, recrutamento e seleção e com todas essas mudanças, né, que as novas gerações vêm ocasionando no mercado de trabalho. Eu realmente atuo aí na parte de tanto de recrutamento e seleção, como de desenvolvimento profissional, né? Eu sou executive coaching, eu treino desde a parte dos executivos até os novos profissionais no mercado de trabalho. Então, estou muito feliz com o convite e agradeço aí mais uma vez. Então é muito bom você falar isso, porque vou apresentar aqui também meu parceiro e sócio, Matheus Megda. Nós hoje, assim, já faz um tempo, nós decidimos empreender, né? E a parte de desenvolvimento humano é uma coisa que a gente quer muito conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, entender um pouco mais, né? Se preparar para isso dentro da nossa organização e também para as outras empresas. Eu acho que é um tema, como eu te disse, né? Que não só para a gente, mas vai servir para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente. Você, mulher, que deseja cuidar do corpo, saúde e de quebra ficar ainda mais linda para o verão, conheça o Centro de Estética Personalizada Adriana Salles Liporini. Graduada em Estética e Cosmetologia e especializada na área há mais de 10 anos. A clínica oferece um tratamento personalizado e de qualidade, onde você encontra uma infinidade de procedimentos corporal e facial. Dentre alguns, luz intensa pulsada, limpeza de pele, epilação, micropigmentação de sobrancelhas, detox corporal, lipoescultura engessada, microagulhamento e muito mais. Corra e agende já a sua avaliação. Estou aqui com o meu parceiro, Matheus Megda. Por favor, se apresente, dê o seu... Valeu, Du. Boa noite, Roberta. Bom, me chamo Matheus Megda e eu sou estudante de psicologia, então eu gosto demais dessa... Que ótimo. De entender o comportamento, né? Pra mim é fantástico, sabe? E tudo hoje é baseado em a gente entender essa questão do comportamento, principalmente na área de empreender. Hoje, na nossa área, que é o marketing digital, uma das nossas vertentes, a gente tem que entender muito o comportamento humano, entendeu? Para saber qual que é a vontade, de repente, do cliente final, ou qual que é o desejo, qual campanha de marketing é a estratégia correta que vai atiçar, que vai aguçar o desejo da pessoa. Então, tudo isso passa pelo comportamento, né? Então hoje eu tenho certeza que vai ser um bate-papo fenomenal, fantástico, e já tô ansioso, já tô esperando muito aqui, eu já quero trocar muito conhecimento aqui hoje. Que prazer, Matheus, saber que você é da psicologia, né? As novas gerações, nós temos que saber lidar com a parte comportamental.
né? Então, não só com as novas gerações, mas também com a mistura das gerações, desde as gerações aí dos baby boomers, né? E aí temos aí as gerações X, Y, W, Z e alfa. E quando você fala em comportamento, o mercado de trabalho hoje em dia, ele procura muito mais no recrutamento e seleção verificar a parte comportamental do que a parte técnica. E vamos dizer que a parte técnica em si, ele tem que ter conhecimento em Excel, ele tem que ter conhecimento na área financeira. A parte técnica é mais fácil, até de você treinar esse profissional. Agora, a parte comportamental, você não muda de um dia para o outro. Perfeito. Então, muitos profissionais, eles são contratados pela parte técnica e são desligados pelo comportamento. Uhum. Tá? Então, devido a isso, que no recrutamento e seleção hoje, nós temos que olhar com muito cuidado a análise comportamental. Eu fiz aí todo um treinamento, uma formação em psicologia da liderança, em estados comportamentais, e o que as empresas estão procurando desses novos profissionais. Então, em vários treinamentos que eu aplico, eu deixo isso bem claro, né? Temos que correr atrás de conhecimento técnico, de formações, sim, sem dúvida. Mas se eu tiver só a parte técnica muito desenvolvida, tá? Eu tenho vários cursos, eu fiz várias faculdades, mas a minha parte comportamental, ela não acompanhar, eu não consigo me manter no mercado de trabalho. Perfeito. Então, às vezes, nós temos profissionais super competentes, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu atuo muito com a área de vendas também, né? Desenvolvo vendedores. Então, às vezes, nós temos vendedores assim, olha, é o melhor vendedor da empresa. Só que a parte comportamental dele é inaceitável. Então, nós já tivemos que desligar profissionais excelentes tecnicamente, mas que a parte comportamental, de trabalho em equipe, de flexibilidade, não acompanhava a parte técnica dele. Então, o que mais nós temos feito hoje, tanto nas empresas, quando ela quer desenvolver o profissional interno, ou quando ela quer contratar um novo profissional, é verificar a parte comportamental. Legal, muito bom. Excelente. Nós nem começamos a seguir o roteiro e ela já falou tudo isso. Já falou, inclusive. Você imagina o nível. Você imagina o nível da pessoa que nós conseguimos trazer aqui hoje. Entendeu? Exatamente. Eu quero confessar uma coisa, Roberto. Eu falei pro Matheus aqui que você foi uma indicação de uma amiga nossa e tudo mais, né? E Que bom. eu, antes de pedir indicação pra ela, porque eu trabalhei com ela, eu tava na internet pesquisando pessoas. Isso, sei lá, já faz uns 2 ou 3 meses. E aí eu encontrei algumas pessoas, fazia convite, até porque eu nem tinha lembrado dela, né? Pra que ela me passasse seu contato. E algumas dessas pessoas, eu lembro que tinha uma pessoa que tava fazendo uma campanha de lançamento de um curso. E ela falava uma didática muito legal, muito bacana. Eu falei, poxa, é uma pessoa muito legal pra trazer. E aí ela simplesmente me falou assim, ó, eu não vou fazer nada com vocês, porque eu tô no meio de uma campanha e isso vai sujar o meu algoritmo, porque eu vou falar de um tema que é fora da minha campanha de lançamento de curso. Aí eu falei assim, caramba, né? E eu falei, a gente tá aqui para tentar ajudar o quanto mais pessoas. E eu acho assim, um dos nossos propósitos sim é ganhar dinheiro, mas antes de tudo é tentar ajudar, porque isso acaba sendo consequência. E eu falei assim, cara, ela pensou exclusivamente, eu não vou falar o nome, nem antiético, mas... E aí a diferença da Roberto foi o seguinte, a primeira vez que eu mandei, ela foi totalmente simpática e solícita assim, cara, eu vou sim, vamos ajustar a agenda, e isso eu tenho uma gratidão enorme. Então, ela falou de algumas coisas aqui, Matheus, que ela já acertou na mira do que eu quero desenrolar nesse podcast, cara, porque é um dos temas que eu queria muito falar, então... Muito obrigado mais uma vez. Pode falar. Inclusive, eu só vou pegar um gancho aí, porque eu sou o cara que gosta de citar coisa que aconteceu comigo quando a pessoa fala e eu me identifico. Você fala uma coisa que aconteceu comigo, é um emprego que eu tive. Sim. Já faz muito tempo. O que acontece? Eu trabalhava como vendedor, né, em uma loja, e isso foi 2013, por aí. Eu trabalhava como vendedor numa loja, né, E aí tinha uma vendedora
porque, assim, ela era muito, mas muito boa. Ela, assim, vendia da doidada, era a que mais vendia na loja. Era raro o mês que eu conseguia bater ela, que eu conseguia vender mais que ela. Porque ela era muito boa, eu tava só começando. Só que ela tinha esse problema de comportamento. O que acontecia? Ela, com a gestora, com a nossa gestora, ela desrespeitava, ela fazia pirraça, ela falava mal, fazia um monte de coisa, e a própria gestora já não tava aguentando mais. Só que não demitia ela por conta do resultado. Só que conforme o tempo foi passando, ficou insustentável. Essa gestora, na época, ela começou a ter problema de depressão, porque ela, acho que pesou muito na cabeça dela. Ela começou a ter problema pra se relacionar dentro do serviço, entendeu? E eu imagino que, ao meu ver, ela até demorou demais pra conseguir, de repente, estar fazendo esse desligamento. Né? Mas talvez este seja um problema que você tenha enfrentado no decorrer dos seus anos, que é a pessoa saber fazer a separação. Por mais que entregue resultado, chega um momento que tem que cortar o vínculo, porque é o bem da empresa, senão uma hora a empresa vai parar de respirar, né? Imagino que você deve ter vivido muitas vezes esse tipo de acontecimento. Sem dúvida, sabe? O que você colocou agora, inclusive hoje à tarde eu estava em uma palestra para uma equipe de vendedoras, falando exatamente de postura profissional e falando da parte de comportamento, né? Em uma empresa, a gente tem que ter o equilíbrio entre os dois lados, né? Olha, eu tenho uma vendedora que ela me dá ótimos resultados, mas que ao mesmo tempo o comportamento dela está destruindo o trabalho em equipe. Nossa. Né? Então, ela vai me dar um resultado nesse mês, mas ela vai destruir toda uma equipe e minha empresa não vai funcionar só com ela. Eu preciso da equipe. Então, o profissional completo, ele tem que ter o equilíbrio emocional. E, ao mesmo tempo, a empresa também tem que ter essa visão de gestão de pessoas, né? Então, eu também não posso ter aquele líder que, na verdade, a gente falava antigamente chefe, que ele só manda e a gente obedece porque tem medo, né? Então, a partir do momento em que eu quero realmente uma equipe aí unida, um ambiente de trabalho agradável, um comportamento agradável, a empresa também tem que ter um gestor que ele é um gestor cooperativo, participativo, né? Em que as pessoas vão segui-lo por admiração e não por medo. Perfeito. Então, eu tenho que ter os dois lados. A empresa com mais uma visão mais de gestão de pessoas, porque se eu quero um profissional que tem um comportamento agradável, eu também, como gestor, também tenho que tratá-lo bem. Né? Não adianta, eu vou lá, eu acabo com o profissional, mas eu quero que ele atenda bem o meu cliente. Então, eu falo que tem os dois lados, né? Então, a empresa olhando os profissionais com a parte toda humana, a humanização, né? E o profissional também olhando para a empresa, procurando ter um comportamento aí que se adeque à empresa. Esses dois lados equilibrados, eu falo que, assim, é o que mais o mercado de trabalho precisa, tá? Quando destoa muito de um lado, né, perde seu equilíbrio, eu posso perder excelentes profissionais, tá? Ou aquele profissional pode perder uma excelente empresa para se trabalhar, né? Então, a gente tem que ter o equilíbrio aí. E não só, uma coisa também é quando o profissional só espera vir da empresa, né? Eu quero crescer na empresa, mas espera aí, eu estou me entregando o básico. Se eu quero crescer, eu sei que eu tenho que ter um diferencial, eu tenho que mostrar mais o meu trabalho, né? Então, eu também não posso só esperar que a empresa me forneça as coisas. Eu, como profissional, tenho que correr atrás, né? Porque a gente vê muito isso. A empresa não me dá chance de crescimento, mas eu, como profissional, estou correndo atrás de mostrar um diferencial, de ser flexível, de ter ali uma adaptação fácil às mudanças, que é o que o mercado de trabalho precisa. Então, a gente tem vários fatores que são importantes aí no mundo empresarial. Muito bom. Passar um final de semana e um rancho exclusivo para você parece sonho,
não é? Ainda mais se for em Rifaina. Agora você pode. Conheça a Conecta Locações de Rancho. Os melhores lugares para você curtir junto com a sua família e amigos estão aqui. Acomodações confortáveis, espaçosas e um espaço que você jamais imaginou. Venha conhecer nossos ranchos e alugue o seu hoje mesmo. Afinal, todo mundo merece um descanso de qualidade. Conecta Locações de Ranchos, formando experiências únicas. Eu acho que eu vou pegar 2 ganchos seus que eu achei fantástico sobre o que você acabou de dizer. O primeiro é que quando você fala de ter esse equilíbrio entre as duas partes, do profissional e da empresa, na sua opinião, você acha que tem a ver também com uma cultura, a cultura e os valores da empresa estar bem alinhados, ou seja, estar muito claro isso para todos, de ambas as partes? Como que é a cultura da empresa, quais que são os valores, né? Questão de ética e tudo mais. Eu tô perguntando, mas eu acho que vai um pouco nessa linha de raciocínio. E o outro, quando você fala também do funcionário, que ele tem que mostrar um algo mais, ser um algo a mais, eu penso muito, eu falo isso por mim, tá? Que eu até estudei bastante sobre isso, que hoje eu sou um empreendedor, eu tenho uma empresa e eu vou trazer funcionários para trabalhar comigo. Só que quando eu trabalhava dentro de uma empresa onde eu era um funcionário, eu era um intraempreendedor, onde eu pensava sempre em fazer um algo mais. Não tô me gabando aqui não, tá? Tô falando porque eu estudei sobre isso e eu lembro um pouco de algumas atitudes que eu tinha, claro, para com justamente isso, fazer um algo a mais, você ter um olhar de dono, mesmo você não sendo dono. Por quê? Porque a empresa precisa de resultado, a empresa precisa de geração de caixa, precisa de um ambiente harmônico e tudo mais. E a pessoa que não tem, não é um intraempreendedor, ele é só mais um ali dentro, que a qualquer momento ele não está desenvolvendo um bom trabalho, surgiu uma outra oportunidade, ele vai embora e vai pulando de galho em galho, que talvez é um dos temas que a gente vai falar sobre gerações, né? E eu vejo, o que você acha dessa questão do intraempreendedor, ou seja, do funcionário que não tem problema nenhum ele não querer ser um empreendedor, mas lá dentro ele é um empreendedor, onde ele tem a visão de dono, ele gera bons resultados para a empresa, ele tem essa visão de fazer um algo a mais aí. O que você acha dessas duas questões que eu falei? Primeiramente, né, quanto aos valores da empresa, esses valores têm que ter um alinhamento, né? Vamos supor, eu como funcionária de uma empresa, eu tenho que verificar se os meus valores têm a ver com os valores da empresa, né? Se houver um impacto onde algum valor da empresa não tem a ver comigo, não tem condições de trabalhar, né? Então, os valores eles têm que ser bem claros, né? E quando o profissional ele é contratado, é crucial o quê? A integração desse profissional. Né? Então, eu tenho que fazer uma boa integração, eu tenho que explicar qual a empresa que ele trabalha, quais são, o que a empresa preza, os valores, né, da empresa, os departamentos que existem e as pessoas no qual ele vai trabalhar, a estrutura para ele trabalhar. Vamos supor, olha, você tem aqui a sua mesa, o seu notebook. Perfeito. Tudo isso receber bem esse profissional e ele entender onde ele está trabalhando. Sim. A parte de mostrar quais os valores da empresa tem que ser desde o primeiro dia de trabalho. Perfeito. Porque se ele não se identificar, se ele não se sentir bem, ele tem toda a liberdade de não ficar na empresa, né? Uma coisa muito importante é o quê? Em uma entrevista, deixe claro qual a empresa que ele vai trabalhar, o que se espera dele nessa empresa, e jamais prometa o que a empresa não vai cumprir, porque senão já começa errado, né? Eu prometo mundos e fundos, e a hora que ele começa a trabalhar não é nada daquilo. Então, acho que a transparência já começa aí. E a mesma coisa, óbvio, do profissional. Se ele está prometendo várias coisas e ele está falando, eu sei fazer isso, ele também tem que ser transparente que realmente é isso que ele vai mostrar. Então, isso é essencial. E aí, quando ele já está aí, né, trabalhando, vem toda a parte do quê? Eu tenho a parte do alinhamento dos objetivos, e aí o funcionário, ele tem que entender, né, quando você fala de empreendedorismo, né, mesmo que eu não tenha minha empresa, empreender dentro de onde eu trabalho.
é crucial, porque é aí que eu vou mostrar o meu diferencial. É aí que eu vou mostrar que eu não sou só mais um. Né? Ó, eu tô aqui porque eu quero estar junto com vocês, eu vou vestir a camisa da empresa, né? Eu não quero sentar aqui e fazer a mesma atividade do mesmo jeito todo dia. Eu quero aprender o que os outros estão fazendo também. E é esse profissional que vai ser aquele que vai ter chances de crescimento. Então é isso que ele tem que pensar. A empresa não é minha, mas a partir do momento em que eu estou mostrando essa proatividade, eu vou ter chances de crescimento, tá? Porque senão, se eu mostro o básico, é o básico que vai ser oferecido também para mim. Eu vou ficar estagnado. Então, eu tenho que pensar onde que eu quero chegar na minha carreira profissional. Exatamente pensando nesse intraempreendedorismo. Você sabe que a impressão que eu tenho hoje, se a gente for analisar, não vou falar as empresas brasileiras, mas assim, as empresas que eu conheço e que eu passei, tá? É que hoje não existe uma relação de parceria com o funcionário. Na verdade, é uma relação diferente, oposto. Entendeu? É onde um não gosta do outro. Entendeu? Hoje me parece ter muito essa relação, onde o funcionário fala mal pra caramba do RH, fala mal pra caramba da empresa, e a própria empresa também detona aquele funcionário, bota ele pra baixo. Então assim, é um jogo que ninguém é inocente. Só que os dois não sabem o lugar deles, entendeu? E aí eu acho que acontece muito por conta disso, que no começo não existe talvez uma tratativa bem definida, e se existe, talvez não seja cumpridas as expectativas, né? Só que, ao meu ver, pelo que você fala, você aí com toda a sua experiência, deveria ter essa relação de amizade, de proximidade, de falar assim, ó, tudo bem, eu vou te entregar isso, isso e isso, você me entrega isso e isso. É uma troca, né? É uma troca que você tá tendo, mas não existe isso. Talvez seja por falha no processo. Processo é uma coisa que eu levo muito pra minha vida, em vários sentidos. E de repente o processo não tá bem estruturado, ou não tá muito bem explicado, não tá muito bem claro. Hoje, as pessoas, ainda mais a gente vive, né, constantemente crises, né? Crise aqui, crise ali. Então a pessoa procura um emprego desesperadamente. Eu preciso desse emprego. E aí, de repente, ela nem sabe, ela nem vê benefício, não vê aquilo, não conversa direito com a empresa, e na hora que entra, aí começa essa relação. Um detona o outro na hora que tá lá dentro da empresa, e a empresa também detona o funcionário. Por quê? O funcionário tá insatisfeito, não tá contente, não tá entregando aquilo que é esperado, e aí acaba ficando aquela rixa entre funcionário e empresa. Isso eu vejo acontecer muito hoje, e que de repente deve ter alguma maneira correta de acertar esse processo para corrigir essa falha, né? Perfeito. Eu acho que a Roberta falou uma palavra que eu acho que resume tudo isso. De ambas as partes. Tem que existir um equilíbrio, né, Roberta? Equilíbrio. Sim. Desde o funcionário que tem que até exigir desde o início da contratação ali, né? Os valores, a missão da empresa, entender, né? Mesmo que a empresa não tenha. Poxa, você vai para uma entrevista, você nem sabe o que a empresa faz, qual produto que ela vende, o que ela produz. E a empresa também manter um equilíbrio, mostrar o que ela faz, ambientar a pessoa assim que ela entra. A gente passou por empresas que não tinha absolutamente nada disso. E como eu já passei por empresas também que tinha tudo isso e rodava perfeitamente bem. Então, eu acho que é o equilíbrio. Acho que você falou a palavra-chave do negócio. De ambas as partes tem que existir o equilíbrio. Só pra gente seguir a pauta aqui, Roberta, e como o papo vai ser muito bom mesmo, eu queria que você brevemente se apresentasse para quem ainda não te conhece. Fala um pouquinho de você, o seu trabalho, só para as pessoas conhecerem quem que é a Roberta Assis, quem que é essa pessoa que os meninos trouxeram aí para falar da parte de comportamento, das novas gerações. Sim. Meu nome é Roberta Assis, né? Conforme eu falei, eu me formei em administração, atuei na área administrativa durante um tempo, cheguei a ser coordenadora administrativa, mas eu comecei a gostar muito da área de pessoas, de recursos humanos. E na época, né, eu pensei, não, eu quero fazer o que eu realmente gosto, né? E até porque vai ser algo que eu vou fazer a minha vida inteira. E foi aonde eu era coordenadora administrativa, eu saí da empresa na época, fui fazer vários cursos na área de RH, desde a parte de treinamento, desenvolvimento, até a parte também de departamento pessoal, de cálculos de folha.
e entrei numa empresa como analista de RH. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu saí de coordenador e entrei como analista. Então, se eu queria entrar na área, né, de interesse no qual eu queria atuar, eu tive que dar um passo atrás. Então, eu acho que isso é uma coisa que também a gente tem que aprender, né? Nós não vamos entrar numa empresa, já vou entrar em um mês, eu já vou entrar como analista, já vou me tornar gerente e dono da empresa. Então, eu acho que nós temos que, em alguns momentos, dar um passo atrás para poder se especializar e aí sim poder galgar aí os próximos cargos, né? Aí eu entrei como analista de RH, atuei durante 2 anos e meio, fui para coordenadora de RH depois em outra empresa, me tornei gerente de RH em 6 meses na época, e chegou um momento em que eu senti o quê? Eu já ofereci tudo que eu poderia nessa empresa, não tem mais chances de crescimento. Nunca falei mal da empresa no qual eu trabalhava. Eu acho que a partir do momento em que ela me deu toda a chance de crescimento, eu sou grata por isso. Só que chegou um momento em que eu queria algo mais na minha carreira. Foi aonde eu saí da empresa, tenho as portas abertas aí em todas as empresas que eu trabalhei, que eu acho que é outro ponto muito importante, né? Porque a gente não pode culpar a empresa das coisas, né? A partir do momento em que chegou um ponto em que você não tem mais chance de crescer naquela empresa, a opção daquele profissional é o quê? Peraí, então eu vou procurar outra, em vez de ficar prejudicando a empresa no qual eu trabalho, né? E aí eu abri minha consultoria de recursos humanos, treinamento, desenvolvimento, fiz minha formação em coaching, em desenvolvimento e em gestão de pessoas, e estou atuando aí com consultorias, treinamentos, palestras, coaching individual, né? Então eu não faço só o coaching empresarial, eu também tenho sessões com profissionais que às vezes estão em um momento da carreira em que eles não sabem como dar o próximo passo, né? Então, peraí, eu não sei se é isso mesmo que eu quero na minha carreira. Também já fiz coaching também, sessões de coaching com profissionais, com alunos que tinham acabado de formar na faculdade, não sabiam como se preparar para o mercado de trabalho. Então, hoje eu atuo em todas essas vertentes, mas eu falo que o principal é o quê? É você transformar a vida das pessoas, né? Então, além de claro, mas você ganha dinheiro com consultoria? Claro, mas o meu propósito principal não é esse, porque se a gente só trabalhar por dinheiro, eu falo que se torna uma coisa muito pesada, né? Você tem que ter um propósito maior. O meu hoje é o quê? É transformar a carreira de muitos profissionais. E isso é a minha satisfação maior aí, de ver que aquele profissional que às vezes achava que não poderia ser um líder, ele conseguiu chegar à liderança e hoje se vê liderando pessoas e de uma forma competente e de gestão de pessoas, né? Então, essa é toda, resumindo, a minha trajetória profissional. Muito bom, sabe por quê? Porque eu acho que você está totalmente alinhada com os nossos propósitos, né? De transformar, ajudar as pessoas através da informação. O programa de podcast, por exemplo, quando vai para algumas pessoas, ele vai de forma gratuita, né? Só a pessoa ter acesso à internet, ao YouTube, ou Spotify de forma gratuita, que ela consegue colher todas essas informações. Então esse é um dos nossos propósitos também. Transformar, ajudar as pessoas, levando mais conhecimento, mais informação de vários assuntos, de várias abordagens, que possa realmente agregar na vida das pessoas. Claro, a gente vai ganhar dinheiro com isso? Sim, vai fazer parte, mas o propósito maior sempre é fazer isso com prazer, com gosto, que a gente gosta de fazer. Você comentou aí também... Você falou alguma coisa? Não, tranquilo. Da sua transição de carreira e tal, né? E eu acho muito bacana isso, muito, muito, muito mesmo, que é a questão de dar um passo para trás, né? Que as pessoas esperam, e isso a gente ainda nem começou a falar, mas isso eu acho que vai de encontro com o tema das gerações. A geração Z, depois a gente vai explicar um pouquinho mais, que ela não tem essa paciência, ela não aguenta esperar tudo isso, né? Então a gente vai abordar esse tema um pouquinho mais pra frente aí. E uma outra coisa que você também falou, o último podcast que a gente gravou, a gente entrevistou uma amiga nossa, que ela também é coach,
e a gente falou de um livro que chama, não sei se você conhece, do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. E a gente comentou justamente isso. A empresa, e esse também sempre foi um pensamento meu, você acabou comentando, que você tem as portas abertas e isso é muito bacana. A empresa, ela tem os valores, a forma de trabalho, a forma de atuação dela, às vezes não vai nem mudar. Se você entendeu que você, dentro desse contexto, não faz mais parte, você não consegue mais agregar e a empresa não consegue mais trazer também isso para você, você tem que partir para outra. E você tem que assumir a responsabilidade de que, se o ambiente que você tá sendo ruim para você, o único culpado é você. Você entendeu? Por quê? Porque se você tá num lugar aceitando uma situação que não tá sendo benéfica para você, o único culpado é você. O livro fala bastante disso. Você assumir a autorresponsabilidade por tudo que acontece na sua vida, né? E às vezes as pessoas ficam culpando a empresa, porque a empresa é isso, porque a empresa é aquilo. Não, às vezes a empresa é o sistema dela. Se você não está satisfeito com isso, vamos para outro lugar, vamos pensar em outra coisa, entendeu? Eu acho que você passa bastante por isso dentro do seu trabalho, né? Nesse processo de transição, as dúvidas que as pessoas devem ter, né? E eu achei bacana isso que você falou. Qual o preço de um sonho? Essa pergunta é difícil de ser respondida. Na verdade, impossível, porque sonhos não têm preço, e sim valores. E quando falamos em sonhos, sempre há alguém especialista em permitir, facilitar e realizar o dia mais importante de suas vidas. Fabi Angelotti, cerimonialista. Seu trabalho é proporcionar sensações e experiências únicas, tornando possível o acontecimento do seu grande dia, enquanto você se preocupa em viver seu melhor momento. Fabi Angelotti, cerimonialista, criando lembranças em forma de amor. Bom, pra gente dar sequência, eu mandei também uma reportagem pra você aqui da nossa região, né? Acho que você assistiu. Eu vou entrar um pouquinho no tema de salário, que também eu acho que é uma coisa legal pra gente falar, que é uma coisa acho que vai amarrando a outra, né? A gente, recentemente, eu vi a reportagem, mas eu já sabia que isso estava acontecendo na região. Porque eu trabalhava numa empresa e eu percebi a dificuldade que ela estava tendo de contratar pessoas. Pessoas especializadas, pessoas técnicas, comportamentais também, né? Pessoas especializadas para determinadas funções. Não estava conseguindo. E eu percebi que é uma mão de obra qualificada, né? Que as empresas precisaram elevar um pouco os salários para conseguir trazer. E isso não era uma prática da nossa região, né? Buscava sempre um valor tabelado e fazia propostas e acabava dando certo. Hoje as empresas estão elevando bastante o salário. Eu vou falar de um valor, porque estava na reportagem, né? Que profissionais sendo contratados aí com valores mínimos de até R$6.000 para mão de obra qualificada. Nós não estamos falando de pessoas que estão começando, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, dessa fase que a nossa região está vivendo, ou se talvez também não é nem a nossa região, que seria, vamos dizer assim, já você conhece mais, como você da consultoria, até no Brasil, vamos dizer assim, né? Gostaria que você falasse um pouquinho dessa parte aí, mão de obra qualificada versus o salário que teve que estar aumentando aí para contratar. Realmente assim, o que eu tenho visto, né, é que assim, nós temos bastante vagas abertas, tá? Então falar, não tem vaga de trabalho, não é essa a realidade. Sim. Principalmente na nossa região, nós temos bastante vagas, sim. Mas a dificuldade de conseguir profissionais capacitados está muito difícil. O que eu verifico? Eu sempre, quando faço toda a parte de recrutamento e seleção, eu procuro passar, né, para o meu cliente, se eu vejo que o salário realmente está defasado, passar que, olha, o teu salário perto do mercado, ele está baixo. Então, perfeito. Isso já é uma dificuldade maior. Né? Então, primeiro, o empresário em si, ele tem que verificar, peraí, se eu quero um bom profissional, com tantos anos de experiência, com pós-graduação, etc., então o empresário ele tem que pagar por isso. Não adianta, eu quero um coordenador, mas eu pago um salário de analista. Aí também não vai conseguir um profissional. Só que, ao mesmo tempo, eu verifico o quê? Que as pessoas, os profissionais, eles estagnaram, né? Eles pararam de se especializar.
Então, as empresas lançam as vagas, tá? Às vezes são vagas que nem são vagas tão específicas assim, e às vezes os conhecimentos básicos para uma vaga, os profissionais não estão apresentando. O que acontece muito? Às vezes eles se candidatam e lá na vaga consta, olha, tem que ter Excel intermediário, 1 ano de experiência na área financeira, e os profissionais estão se cadastrando sem ter os requisitos que são obrigatórios. Né? Então, a gente recebe aí centenas, milhares de currículos, e 80%, quando é questionado do que está na vaga, eles não têm. Né? Então, eu acho que, primeiramente, esses profissionais eles têm que olhar, peraí, eu tenho o requisito básico que consta lá? Porque se não tiver, infelizmente, você não vai conseguir ocupar. Né? Você fala, olha, coloquei no meu currículo que eu tenho Excel intermediário. Eu estou com uma vaga que essa é uma exigência, tem que ter o Excel intermediário, e 80% que se candidata e fala que tem, na hora do teste, não tem, só tem o básico. Né? Então, eu acho que aí é um desgaste para o profissional e um desgaste para a empresa. Você acha que... Coisa, pode falar. Não, pode concluir, que depois eu pergunto. Tranquilo. E outra coisa, o que eu falo assim, gente, mentir no currículo não adianta, porque nós vamos ter que testar isso. Né? Eu acho que é muito melhor você ser transparente e falar, olha, eu não tenho esse conhecimento, mas eu tenho vontade de aprender, eu vou correr atrás. Tem muitas empresas que estão contratando profissionais assim, pela garra que ele tem de aprender e que estão dispostos a treinar. Agora, se você mentir, aí você não vai ser contratado mesmo. Né? Então, a transparência já começa aí. Baseado no que você falou, agora você completou aí, eu vou fazer 2 perguntas. A primeira, você acha que tem essa questão das pessoas não estar qualificada tem a ver com as gerações novas, né, de não querer, entre aspas, né, nada com nada, não se apegar muito rápido a fazer um curso, sei lá, de 6 meses, ou tem a ver com o momento, né, de pandemia, que a gente quase saiu, vamos dizer assim, que as pessoas preferiram não investir, digamos assim, em qualificação. Essa é uma pergunta. E a última aí sobre que você falou da... Responde essas 2 primeiro, que depois eu formulo a outra. Melhor. Tá ótimo. Bom, na minha opinião, não tem a ver com pandemia. Certo. Por quê? Porque muitos profissionais se capacitaram de maneira online durante a pandemia. Tá? Então, nós temos muitos cursos que foram oferecidos até gratuitamente, muitos profissionais que se sobressaíram nesse momento. Então, assim, nossa, Roberto, eu fiz 10 cursos no momento de pandemia, porque eu ficava mais em casa, então eu fui atrás. Então, não tem a ver com isso, tá? Eu acho que tem a ver mesmo com o interesse do profissional em correr atrás e participar dos cursos. Né? Eu vejo assim que nós temos aí as novas gerações, né, que é uma geração muito tecnológica, de internet, de computadores, etc., mas que às vezes esquecem de focar, nesse caso, para cursos que podem capacitá-los aí para ter um diferencial. Então é aquele negócio, eu acho que se eu souber o básico, eu acabei a faculdade, eu já vou conseguir um emprego, tá bom demais. Né? Então, em alguns momentos, essa visão está muito distorcida. Né? Entendi. Que além do meu curso superior, eu também tenho aí conhecimentos específicos de algumas ferramentas que a área de tecnologia em si, que as empresas estão precisando. Então, eu acho que tem, infelizmente, uma falta de interesse, né, em alguns momentos, e o imediatismo, né? Eu vou tentar entrar, depois eu penso em me especializar. Entendi. Né? Então, só que ao mesmo tempo nós temos aqueles que mesmo que são de novas gerações, que são novos, já estão pensando que, eu vou fazer vários cursos porque eu vou ser um diferencial. Perfeito. Então eu falo que às vezes não é só a geração, né? Nós temos pessoas das novas gerações
que estão correndo atrás. Sim. Né? Então, não é em si a geração, não. Eu acho que algumas experiências que tiveram e para eles ficou essa noção de que, olha, nem precisa estudar muito ou se capacitar que você vai conseguir, e aí eles precisam da conscientização. Eu acho que falta para esses jovens palestras de conscientização do mercado de trabalho. Às vezes eles aprendem muito a teoria, mas eles precisam saber da prática, como funciona realmente o mercado de trabalho, o que está sendo exigido. Então, eles têm essa dificuldade. Então, eu acho que é muita parte teórica e pouco da prática, que às vezes é passado para eles também. Ô, Roberta, é muito essa questão que você usou essa palavra aí de diferencial. Né? Porque um psicólogo formado com diploma tá cheio. Tem um monte. Sim. Entendeu? Um advogado, o cara que fez direito, formado com diploma, o educador físico, formado com diplominha, tem um monte. Entendeu? Mas o cara que busca um diferencial, de repente falando essa questão de formação, pô, vou fazer uma pós, vou fazer uma especialização numa área aqui, vou fazer um curso aqui, um curso... Isso é o diferencial, isso é o que chama atenção hoje no mercado. Entendeu? Sem dúvida. Você ser igual a todo mundo, não existe motivo pros olhos do empregador se encher, falou, eu preciso desse cara. Não tem motivo. Agora, quando você busca ser diferente da maioria, vixe, aí você já tá assim... já tá na frente de muitos ali que já estão se candidatando pro mesmo cargo que você, né? Sem dúvida. A pergunta que eu ia fazer eu percebo também que tem muita mão de obra boa, qualificada, que as empresas estão conseguindo reter. Aí, independente da geração, né? Aí, se o cara é mais velho, mais novo. E aí, você tocou num ponto também sobre ser verdadeiro, falar a verdade, enfim, de não mentir, da pessoa, primeiro, mostrar a proatividade e falar, não sei, mas vou atrás, do que falar que sabe e depois ser penalizado por isso. Então, existem esses dois contrapontos aí nessa questão de dificuldade de contratação. Muita mão de obra boa e qualificada, as empresas estão conseguindo reter, eu percebi isso também, tá? Porque eu já passei por alguns processos de recrutamento e seleção e eu vi isso, que as pessoas não querem sair porque elas estão sendo retidas por bons motivos. E o outro é que na hora que você traz uma pessoa, essa questão que você falou foi fundamental. As pessoas acabam mentindo de informações muito importantes e na hora digamos assim, do vamos ver, você fala, poxa, a pessoa não é tudo que... Então esses dois pontos também gera essa maior dificuldade de trazer pessoas qualificadas e ter que expor, digamos assim, criar uma solução de ter que aumentar o salário, né, para uma contratação acima às vezes da média, para trazer as pessoas boas. E eu acho que todos os pontos que você está seguindo aí vêm de encontro com o que a gente estava argumentando. Agora, um outro ponto que eu quero falar, já entrando na parte de gerações, você que é bem conhecedor e já deve ter lidado com todas praticamente, eu queria que você explicasse um pouquinho, rapidamente, sobre essas gerações, porque a gente está falando de geração. Tem gente que não sabe o que são essas gerações, né? Eu tenho até aqui, entre aspas, uma sequência, né? Onde a primeira são os Baby Boomers, a geração X, a geração Y, a geração W, a geração Z e por último essa geração Alpha aí, né? A Alpha eu acho que ainda... Sim. Alguns ainda não adentraram no mercado de trabalho, né? Eu queria que você falasse sucintamente, não precisa ser nada muito... Só para as pessoas que não sabem quais são essas gerações, ou explicar um pouquinho de cada uma delas. Quando a gente fala em geração Baby Boomers, né, ela já está mais naquela faixa etária, né, o pessoal aí que está entre seus 56 a 70 anos, mais ou menos. Esses profissionais aí na época, né, quando entraram no mercado de trabalho, eles aprenderam muito mais, que deveria se ficar na empresa muitos anos, né, são mais conservadores, então para eles sucesso profissional era ficar 10, 15 anos na mesma empresa, tá? Então, e sempre pensando na parte material, bens materiais, né, ter uma casa própria, etc. Então essas gerações são bem conservadoras e 10, 15 anos na mesma empresa. Depois nós temos a geração X,
né? A geração X aí já está numa faixa etária de 36 até uns 50 anos, né? Eles já entraram aí no mercado de trabalho já com uma tecnologia, né? Começou aí o uso da tecnologia, né? Não tão avançada como hoje, mas nós tivemos aí os computadores, né? E essa geração, ela já foca, né, mais aí nos processos dos negócios, né, como eles são desenvolvidos. Então, essa geração X, geralmente as empresas prezam e querem esses profissionais nessa faixa etária para cargos de liderança, e até porque eles gostam de saber como que o processo é todo desenvolvido. Então, aí é a geração X. Depois nós vamos para a geração Y. Geração Y já entra aí que a gente fala dos millennials, né? Eles já são mais exigentes em relação às funções que eles vão aí desempenhar. E eles não... A geração Y, ela já é uma geração que ela já não se preocupa mais em ficar tantos anos no mesmo lugar. É mais tecnológico, claro, até, né? Isso, né? Então elas já começam o quê? Peraí, para eu crescer profissionalmente, não necessariamente eu tenho que ficar 15 anos na mesma empresa. Eu posso ficar 2 numa empresa e sair dessa empresa para ir para um cargo melhor, né? Sim. Não é aquele pula de galho em galho no mesmo cargo porque teve uma coisinha que eu não gostei. Não é isso. Mas eles já começam a pensar em desenvolvimento profissional. A geração Y, a mesma coisa, né? Eles já começam a pular aí de empresa para outra, mas sempre crescendo em desenvolvimento. Quando a gente chega na geração Z, né? Aí a gente vem aí com os jovens que já estão aí com uma tecnologia mais avançada, com imediatismo muito grande, em que eles não têm muita paciência em esperar um crescimento profissional, tá? Então, essas gerações, elas já entram pensando, tá, eu vou ter chance de crescer nessa empresa? Eu tenho plano de carreira? Quanto tempo eu tenho que ficar 1 ano para poder chegar eu sou assistente, eu vou ficar 1 ano para ser analista? Então, assim, para eles, né, essa geração Z, é muito mais importante aí pensar no crescimento profissional do que na parte financeira. Então, eles trocam de empresa pensando em crescimento, em reconhecimento, tá? Então, é aquele negócio, as empresas têm que acompanhar essas mudanças, né, com essas gerações. Então, a geração Z, ao mesmo tempo que nós temos profissionais muito bons que estão aí procurando reconhecimento, plano de carreira, nós também temos aqueles que querem que em 1 mês ele se torne o diretor da empresa. Então, nós temos que ter o equilíbrio aí nas 2 áreas. Qual? Hoje, uma empresa, para se manter no mercado, é essencial ter plano de carreira, cargos e salários, mostrar para o profissional, olha, para você crescer, é isso que você precisa para mudar deste nível para esses cursos são importantes. Então, o profissional, ele quer um norte, ele quer saber o que ele deve fazer. Ao mesmo tempo, os profissionais têm que olhar ali os requisitos, esse plano de carreira, e correr atrás. Não é entrar, fiquei 1 mês, já quero ir para o próximo nível. Então, tem equilíbrio entre as 2 partes. E já começam a mudar de empresa, né? É mais para crescimento profissional. E depois nós temos a geração alfa. A geração alfa é tecnologia total, eles são muito rápidos, criativos. Então, para você conseguir reter um profissional desse, você tem que estar sempre o quê? Mostrando novos desafios, mostrando que a empresa dá a chance, sim, de ele crescer. Aí entra toda a parte de meritocracia, né? Todo mundo ganha igual, por quê? Sendo que eu estou mostrando um trabalho maior do que o do meu colega de trabalho. Então, a gente deixa de ter aquele salário fixo, que lá nas gerações atrás era o que a gente queria, né? Para ter as variáveis, né? Peraí, você vai ganhar um plus porque você conseguiu mostrar um up no seu trabalho, né? Então, entra a meritocracia. Então, com todas essas mudanças, as empresas têm que se adequar para saber lidar com todas as gerações. O ambiente de trabalho, ele vai ter aí todas as gerações trabalhando junto, tá? E aí ela tem que estar pronta para quê? Para fazer reuniões e conscientizar essas gerações para que eles aprendam a trabalhar juntos,
Por quê? Porque é um complemento. Eu preciso da geração Baby Boomer, eu preciso da X, eu preciso da Y, W, Z e Alpha. Todos vão dar um bom resultado. Mas desde que eu tenha uma conscientização e faça um trabalho de desenvolvimento com essas gerações, para que eles entendam o papel deles e a gente não tenha atritos, tá? Então, isso aí é uma transformação empresarial, sem dúvida. Se a empresa ela ficar com aquele pensamento lá atrás, olha, eu só quero profissionais conservadores que vão ficar 10 anos no mesmo cargo, ela sabe que ela vai ter problema. Então, ela vai ter que saber, os seus gestores vão ter que se desenvolver para conseguir lidar com as expectativas dos jovens, que são muito altas, e conseguir conscientizar eles sobre isso e também com as outras gerações, para que tenham aí paciência de trabalhar com as gerações que são muito mais rápidas aí nas suas exigências, vamos dizer assim. Já pensou desfrutar de um espetinho maravilhoso, acompanhado de uma cerveja gelada, em um ambiente agradável, em uma das melhores cidades do estado de São Paulo? Sim, agora você pode. Afinal, o Hangar é um dos pontos de parada obrigatórios de Rifânia, com uma qualidade inconfundível em alguns minutos da praia da cidade. Oferecemos experiências incríveis através do nosso cardápio rico, com shows ao vivo, em um espaço amplo e propício para você curtir seu final de semana. Venha hoje para o Hangar e crie momentos inesquecíveis. Agora eu tive a absoluta certeza que eu acertei no convite em te convidar. Porque a próxima pergunta obrigada. Praticamente você respondeu. Só para você ter uma ideia. É justamente isso. O que as empresas têm que fazer para reter, para trazer essa nova geração, falando especificamente da Z, né? Até era a pergunta aqui, ó, que as empresas estão tendo dificuldade para conseguir trazer e reter essa nova geração. E o pior que eu vejo é que não só em trazer, elas estão trabalhando exatamente como você disse, como no passado. Ela traz a pessoa e faz um processo de contratação exatamente como ela contratava há 10, 15 anos atrás. Sabe, um processo totalmente invalidado atualmente. E você acabou respondendo. E eu, assim, quem é empreendedor, empresas, nós aqui, pega essas dicas que a Roberta deu, porque é fantástico. Você falou que a empresa tem que se adaptar a essas novas gerações, tendo um ambiente onde todas possam atuar para que haja essa sinergia, né? Vamos usar essa palavra, porque Sim. Eu vejo que as empresas não estão se preparando, Roberto. Não estão se preparando. Para a nova geração, não estão se preparando. Elas estão imaginando um mundo empresarial como era antigamente. Isso eu estou dizendo pelo histórico de conhecimento. Não tenho nenhum pingo de conhecimento de empresa, da parte de gestão de pessoas que você tem, claro, mas o pouco que eu conheço de algumas empresas, elas não estão se adaptando a isso. Elas não estão vendo a necessidade. Poxa, eu não posso entrevistar, fazer um processo seletivo, mostrar uma proposta de trabalho alinhada com os valores da empresa para um funcionário dessa nova geração como é o cara que eu contratei há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. E eu tô vendo que não está existindo isso, mas você acabou respondendo as duas perguntas aí já praticamente numa só. Muito bom mesmo. Uma outra coisa que eu achei fantástico que você comentou, e isso, não só eu, mas o meu time, todos nós do grupo, a gente tem isso, que é a questão da meritocracia. Todos nós decidimos empreender justamente por isso, porque a gente tem uma preocupação muito, mas muito grande em trabalhar por resultado, né? De gerar resultado para as pessoas, gerar resultado no trabalho que a gente executa. E eu vejo que esse engessamento que existe, poxa, se eu chegar lá no meu trabalho e não fizer nada, no final do mês eu vou receber. E tem gente que não tá nem aí. Eu já me preocupo de uma outra forma. Se eu não gerar, a empresa não gera resultado. Você entendeu? Então, a meritocracia para mim é fundamental. Eu acho que eu consigo, apesar de eu estar, acho que na geração Y aí, né? Eu consigo transitar muito bem entre as gerações, desde a parte tecnológica até Baby Boomer, né? Eu sou meio chatão dentro do nosso grupo aí, né? E apesar eu sou mais velho também,
E o que acontece? Mas eu consigo transitar bem, porque eu consigo identificar, poxa, apesar de eu pensar de uma maneira, eu preciso gerar resultado. Eu preciso estar atento e estar por dentro da parte tecnológica. Então eu procuro transitar bem entre essas gerações, digamos assim, né? E a meritocracia, para mim, dentro do nosso time, dentro do ambiente de trabalho, é fundamental. A gente tem amigos que moram fora do Brasil, por exemplo, Estados Unidos. Lá não existe carteira de trabalho. O negócio lá é você trabalhar por resultado. Sabe, as pessoas não têm essa mentalidade. Eu descobri, e tem algo a mais que eu gostaria de falar aqui, que é a questão da aposentadoria. Eu sou educador financeiro e eu estudo muito essa parte de previdência, essa parte de qualidade de vida na nossa aposentadoria. E eu descobri, já faz um tempo, bastante tempo, aliás, que, pelo menos na minha idade, da minha idade para baixo, dificilmente a gente vai conseguir se aposentar e manter uma qualidade de vida como os nossos tios, pais, avós e assim vai. Não vai ter qualidade de vida, eu digo, com relação ao governo, ao plano de previdência do governo, ao INSS. Então, as pessoas não pararam para pensar, ninguém para analisar. Então, ele quer trabalhar com carteira registrada, né? E receber aquele salário achando que quando ele fizer 40, 50, 60 anos, ele vai estar um ótimo salário. E não é assim. Então, as pessoas não pararam para pensar. Eu descobri tudo isso, eu tomei iniciativas no passado para sair dessa situação, né? E que eu sempre falo isso para todo mundo que me pergunta. Então eu decidi trabalhar por resultado. Lá atrás, em vez de ser CLT, eu falei, não, eu vou ser MEI, eu vou gerar resultado. Se eu não for bom, a empresa me demite. E o contrário também é verdadeiro. Se a empresa não for boa, eu saio porque eu quero gerar resultado, entendeu? Eu preferi não deixar o meu dinheiro na mão do governo, porque eu sei que não está sendo bem administrado, e eu tomar conta da minha previdência, entendeu? Então foi uma decisão minha que as pessoas não estão se alertando, né, para isso. E já emendando a próxima pergunta, que acho que já vem também de encontro a isso, pode falar só então. Deixa eu pontuar. Falo muito. Não, tranquilo. E eu acho que essa questão aí, por exemplo, da previdência, de você pensar fora da caixa, que é uma expressão que a gente utiliza muito, existe dentro desse contexto uma dificuldade muito grande em você passar isso, principalmente para essa galera aí que tá nessa faixa de baby boomer, entendeu? Quando você vai passar isso daí, fala, pô, ó, previdência não é assim, você tá deixando o seu dinheiro na mão do governo, mas ele não tá sabendo utilizar. O cara, não, ele já vai se defender. Ele já fala assim, não, a gente tem que pagar uma aposentadoria, tem que pagar aqui minha previdência aqui do mês aqui, porque senão... E aí, isso acaba passando acho que de geração até, entendeu? Acho que de pai para filho, né? E essa era a minha pergunta que eu ia fazer, mas acabou que já foi até respondida. O que eu ia perguntar? Que eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que nasceu em 2004, mas com esse pensamento baby boomer, entendeu? Com essa filosofia... Que eu acho que já foi até então, respondido. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer sim, até complementando a fala de vocês. É por isso que é crucial o desenvolvimento dos dois lados. A empresa, né, através do seu RH, por isso que eu falo que o RH hoje em dia é um RH estratégico, tá? Através do seu RH, ele tem que ter aí palestras e treinamentos de alinhamento das gerações, né, de empatia entre uma geração e outra, para que a gente se coloque no lugar, né, um do outro. Eu acho que isso é crucial. E ao mesmo tempo que a empresa ela desenvolve esses profissionais internamente, porque eu falo que empresas que vão se sobressair são empresas que estão pensando em todas essas mudanças, na gestão de pessoas, na personalidade diferente de cada um, tá? Então, os RHs, eles vão estar cada vez mais ativos. Para quê? Para que essas diferentes gerações consigam trabalhar entre si. Então, a empresa, ela desenvolve pessoas cada vez mais, né? Eu posso ter um baby boomer lá, que ele é excelente tecnicamente, mas ele vai ter que, em alguns momentos, não ser tão conservador, porque as mudanças de hoje em dia exigem uma adaptação mais rápida. E, ao mesmo tempo, a geração aí
Z, né, que está aí na área tecnológica, e a alfa aprender a ceder, que em alguns momentos ele vai ter que ser conservador. Então, a gente tem que ter o equilíbrio aí. E ao mesmo tempo, nós como profissionais, né, então eu falei da visão empresarial, nós como profissionais temos que aprender o quê? Peraí, tudo está tendo mudança, eu tenho que me adaptar rapidamente. Eu tenho que me adaptar a trabalhar com pessoas que às vezes vão ser mais conservadoras, pessoas mais exigentes, pessoas que têm mais criatividade. Como que vai ser isso, né? E aí entra a parte comportamental. Eu fiz um curso de psicologia da liderança, né? O Matheus que falou de psicologia foi com o Roberto Chiniachik, né? Que é famosíssimo aí na área, e ele fala exatamente isso, né? A psicologia das gerações e das lideranças. Eu tenho que aprender a entender a personalidade do outro e saber trabalhar e tirar o melhor daquela pessoa, daquela personalidade. Né? Até eu vou ter pessoas que são mais controladoras, eu vou ter pessoas que são mais criativas, né? Então, a partir do momento em que eu aprendo a trabalhar com todas essas diferenças, eu vou colocar, mais criativo, ele vai se dar bem num cargo onde ele tem mais liberdade para se desenvolver. Mais conservador? Não, então ele vai para uma profissão ali que eu preciso de uma pessoa detalhista e metódica para aquela área. Então, nós temos vagas para todos, né? O que é importante é o quê? As empresas saber adequar os seus ambientes de trabalho às profissões e o profissional saber trabalhar aí com todos, né? Eu acho que daqui para frente, ambos vão ter que se adaptar muito rápido. E aí são a empresa que fizer isso, investir nisso, ela não está gastando, ela está investindo, porque ela vai se sobressair no mercado de trabalho. E os seus profissionais ali vão ficar nessa empresa, eles não vão largar para ir para outra. Eles sentem que eles estão sendo aí olhados não só como mais um número, mas também como pessoas a serem aí, ter oportunidade de crescimento. Ô Roberta, nossa, você falou de uma coisa muito bacana aí agora também. E na minha opinião, aí depois você me corrija se eu tiver errado, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Talvez eu não esteja 100% certo, mas eu quero compartilhar. Que na minha opinião, o papel do líder inovador, o líder atual, o bom líder, vamos dizer assim, esquece o chefe, o líder mesmo, aquela que é justamente essa, identificar esses diferentes tipos de perfil e tirar o melhor deles, e não o pior. Mas por que você está falando isso? Porque eu já vi, já presenciei e sei como você, dependendo da situação, imagina que se você tem um funcionário que ele é muito retraído, que ele é muito quietinho, muito, sabe, a pessoa às vezes não conversa, esse é o tipo de perfil. Sim. Então, se o líder age de uma forma mais insinuante, mais arrogante, e aquela pessoa, ela não vai desenvolver. Por quê? Porque ela vai se retrair ainda mais. Agora, se é uma pessoa que, entre aspas, aguenta pancada, tudo bem, aí é de outra forma. Mas aí você acaba perdendo um excelente profissional porque você não conseguiu identificar o que ele tem de melhor. Por quê? Porque ele não tá te dando retorno baseado na sua atuação como líder perante aquele colaborador. E eu vejo muito isso. Então, às vezes o líder ele quer tratar todos iguais. Eu não estou dizendo que tem que ter benefícios ou não de um para outro. Não é isso. É identificar como que é aquele colaborador e tirar o melhor dele. Sim. Eu acho que o papel do líder moderno, do líder, sabe, o líder que é realmente um bom líder, é tirar o melhor de cada pessoa, sabe? E às vezes aquela pessoa tá num lugar que ela não tá sendo legal. Poxa, peraí, deixa eu ver como que é o perfil dele. Eu vou tirar ele aqui, vou colocar ele aqui pra ver se ele rende mais. E eu vejo que os líderes não estão conseguindo também fazer esse processo de transição. Eu tô generalizando, mas talvez não é isso. Com certeza tem bons líderes, com certeza tem pessoas que fazem isso, porque essa é a minha opinião, porque eu já presenciei casos dessa forma, né? De não saber identificar o perfil e você não tirar o melhor da pessoa. E às vezes você acaba criticando, mandando embora, sem que você não fala, cara, essa pessoa ela é boa, você só tá tirando o melhor dela. Você entendeu?
Não sei se eu tô Ótimo, 100%... é ótimo que você colocou, Eduardo, pelo seguinte, às vezes é muito mais fácil mandar embora, né? Você acha, Sim. acabei com o problema. Sim. Mas você não vai acabar com o problema, porque você vai contratar um novo profissional que vai começar a dar, às vezes, os mesmos problemas. E aí o problema então, tá no assim, líder. fora todo o gasto financeiro que a empresa tem com esses desligamentos e novas contratações, né? Perfeito. Então, hoje as empresas têm que fazer o quê? E principalmente os líderes, desenvolver pessoas, né? Então, peraí, se ele é mais tímido, mais retraído, eu vou verificar em qual cargo que ele mais vai se adaptar e vou conversar com esse profissional, né? E se a gente tratar todo mundo igual, ninguém para na empresa. Perfeito. Então, o líder ele tem que saber tratar, sim, de acordo com a personalidade de cada um. O que acontece muito, Matheus e Eduardo, é que às vezes esses líderes também foram promovidos a líderes sem sequer ter nenhum treinamento para gestão e para liderança. A partir de amanhã você é gerente, você é líder. E ele se vê nesse local e fala, e agora? Eu acho que líder é eu mandar, eu vou lá cobrar. E ele também não teve um preparo. Perfeito. Né? Então, antes de promovê-lo, a gente tem que fazer todo o quê? Um desenvolvimento desse líder, né? Avaliar a parte dele de comportamentos para liderança, desenvolver o que é necessário e também saber se ele quer ser líder. Porque muitos profissionais, eles não querem, eles não vão se adaptar como gestores e líderes. Olha, Roberto, eu sou muito boa na parte técnico-operacional. Não me coloque para lidar com pessoas que eu não vou me dar bem. E muita empresa faz isso e perde um grande profissional. Então, também, antes de promover uma pessoa à gestão, uma liderança, prepare esse gestor, treine esse gestor. E não é que a gente tem que nascer líder, não. Isso também tem que ser quebrado. Eu não nasci para ser líder. Nós conseguimos desenvolver habilidades para liderança. O problema é que, às vezes, a empresa acha que investir nisso é custo. Né? E ela acaba não investindo, só que ela vai gastar muito mais mandando embora profissional toda hora, trocando a equipe, sendo que às vezes o problema era nesse líder que ela promoveu e não preparou, tá? Então tem que ter conscientização dessa parte também. É que às vezes é mais rápido e mais cômodo você trocar do que investir, né? Isso. E aí mas aí você não acaba com o problema. Você acha que você acabou, você contrata um outro profissional que vai começar a acontecer as mesmas coisas, e aí vai tempo, vai gastos financeiros, desgastes, e o problema acaba continuando. Então, o que eu falo para as empresas? Porque às vezes os empresários falam, Roberto, eu não consigo contratar no mercado um profissional do jeito que eu preciso. E eu sempre falo o quê? Primeiro você olhou para dentro da sua empresa, para ver se você tem pessoas ali, profissionais que podem ser desenvolvidos. Ele já está lá dentro, ele já conhece a cultura da empresa, vale a pena treiná-lo e desenvolvê-lo. Não tenho dentro da empresa? Ok, vamos lançar a vaga. Mas muitas vezes a empresa já procura fora e também desmotiva quem está ali dentro, né? Então isso também tem que ser observado. E se eu te disser que hoje é dia de ganhar desconto? Isso mesmo, o Grupo Caipiras, em parceria com a Levante Investimentos, oferece 15% de desconto em qualquer assinatura da maior casa de análise de investimentos do Brasil. Somente para você, seguidor e apreciador do nosso trabalho. Acesse agora o link na descrição e utilize o cupom CAIPIRASOFF15 e aprenda com quem já sabe e é sócia da XP, a maior corretora de investimento do país, e vai te ajudar a investir melhor para o seu futuro. Muito bom. Roberto, eu não comentei, eu sou formado em administração já e eu trabalhei 16 anos dentro de indústria. E tudo isso que você acabou de dizer, eu presenciei assim, muito, mas muito. Pessoas se tornarem líder sem ter uma estrutura, sem ter esse apoio, vamos dizer assim, da empresa de formar um líder, né? Eu presenciei muito. Então a pessoa acha que líder é mandar, né? É fazer um relatório de horas extras,
Então, e não é isso. Eu acho que o líder tenha muito mais a ver com lidar com comportamentos e saber fazer os ajustes necessários do que o líder somente técnico, que ele vai resolver o problema ali de execução operacional. Eu queria que você falasse, você falou assim, as empresas têm que se preparar, elas têm que formar líder. Como que você acha que uma empresa pode estruturar ou ter essa base de formação de líder? Como que é o princípio, sabe? De eu pegar e falar, vamos olhar aqui para dentro, eu acho que eu tenho um profissional aqui que ele pode ser líder. Ele é um excelente, sei lá, o operador de máquina, e eu acho que ele pode ser um excelente líder. Mas como que ela vai ter esse olhar? Ou como que vai funcionar esse processo de formação desse líder? De não simplesmente, hoje você é operador de máquina, amanhã você é líder e toca o barco aí. Como que você... Acho que você deve passar bastante por isso, né? Eu passo sim. Na verdade, assim, nós temos empresas, né, consultorias especializadas em desenvolvimento e avaliação do profissional, para verificar se ele tem aí algumas características para liderança e as características que ele precisa desenvolver. Então, eu mesmo faço esse tipo de trabalho, então várias empresas me procuram e falam, olha, Roberta, eu tenho aqui a Bárbara, ela é da parte operacional e eu quero promovê-la a gerente. Então, eu quero que você desenvolva ela para gestão, para gerência. E aí eu faço sessões de coaching, de desenvolvimento de liderança. Fantástico. E isso com a Bárbara em si, né? Sem ter diretores envolvidos. Por quê? Porque eu preciso primeiro conhecê-la como pessoa e saber qual é a expectativa e o propósito da Bárbara, né? Então, e os medos que ela tem. Então, a gente começa com algumas sessões, né? Geralmente eu faço em torno de 10 sessões, e em 10 sessões ela já virou uma chave enorme aí para a gestão. E o que é mais interessante é o quê? Eu coloco ela em situações de gestão, até para ela sentir o que ela vai ter que fazer e como ela vai se portar mediante algumas situações. E eu preparo ela, tanto tecnicamente como emocionalmente, comportamental, para poder trabalho com a equipe toda igual, de repente eu vou ser a gerente da equipe. Como que ela vai se portar, como ela vai... Porque ao mesmo tempo que isso acontece, né, Eduardo, Matheus, a equipe também se arma contra, né? Sim. Nossa, ela era minha colega de trabalho, agora ela vai ser minha gerente. Aí a gente já vem naquela sensação do quê? Eu vou me afastar dela, não vou mais almoçar com ela porque ela é gerente minha agora. E quando ela passa por essas sessões, eu vou preparando para que ela quebre esse paradigma. Então, a gente tem várias consultorias que fazem esse trabalho, e eu tenho feito isso aí contínuo, e graças a Deus vendo excelentes resultados de diretorias me ligarem e falam, nossa, Roberta, ela mudou completamente o comportamento e hoje ela se vê como gerente. Só que no começo, na primeira sessão, ela não se via como gerente. A primeira fala foi exatamente o que eu falei para você, Roberta, ela quer me promover, mas eu não me vejo como líder, eu estou com medo disso, né? Então, tem sessões aí Por isso que eu me formei em Executive Coaching, né? Para treinar esses futuros gerentes. Então, nós temos empresas especializadas para fazer isso pelas empresas. O que eu acho mais difícil é o quê? É o empresário enxergar essa necessidade e ver o quanto isso é importante. A partir do momento em que ele já tem essa visão, aí nós temos aí como fazer de uma maneira que ele vai ver que valeu a pena. Mas até ele ter essa visão, é igual vocês falaram. Às vezes ele está com aquela visão lá atrás de que, não, para quê? Não vou investir nisso, não. Não. A partir da manhã você é gerente, você aprende sozinho. E aí é onde, às vezes, dá um tiro no pé e perde um grande profissional. Roberta, já teve casos que aconteceram com você, que a empresa pediu para você chegar em um determinado profissional, fazer todas essas sessões que você faz, até mesmo para trazer uma clareza para esse profissional, e de repente você vê que, não, ele não tem esse perfil. Não tem como. Esse não tem como. Não existe uma maleabilidade nele pra gente moldar esse perfil. Comportamento. O comportamento. O comportamento. Já teve algum caso assim, parecido com você?
Olha, de todas as sessões que eu fiz, pelo menos assim, não aconteceu ninguém que eu vi que não conseguiu se desenvolver. Aconteceu que eles tinham uma visão muito distorcida do que era gerenciar pessoas. Só que o que colaborou para que desse certo é que isso veio da própria diretoria, uma visão de gestão de pessoas, de RH. Se a gente não tiver a diretoria com essa visão de desenvolver pessoas, de ter um RH e uma gestão humanizada, e for aquela diretoria mais de chefe, não vem tentar levar numa boa, não, você vai ter que mandar e pronto, aí o processo não vai dar certo. Então, o que aconteceu, Matheus, que eu me lembro, foi o quê? Isso aconteceu, não foi com desenvolvimento de gestores, mas foi com contratação de profissionais. Eu comecei a contratar profissionais para uma empresa, a pessoa entrava, ficava 10 dias, pedia para ir embora. Depois entrava 10 dias, pedia para ir embora. Aí eu fui conversar com os profissionais para ver o que estava acontecendo. Não tem condições de trabalhar nessa empresa. Na primeira semana, o diretor gritou comigo que eu tinha que saber tudo de uma vez. Então, aí, infelizmente, eu vi que a gente tinha sérios problemas com essa diretoria, de autoritarismo, de imediatismo, tá? E ele falou, olha, se eu tiver que me adaptar a essas novas gerações e desenvolver pessoas, eu não quero. E aí, infelizmente, eu como RH, eu falo, olha, então, eu como recursos humanos, estou aqui para desenvolver isso, eu não vejo, você não vai conseguir se adaptar ao que eu preciso implantar, o RH e toda a parte de gestão. Ele falou, eu prefiro ser autoritário e não vou mudar. E aí eu cancelei a consultoria, porque eu vi que ele não tinha um desenvolvimento para que tudo isso fosse desenvolvido. Então, infelizmente, sabe aquele negócio assim? Vai sofrer, vai pagar por algumas coisas ainda ali, vai ter alguns prejuízos, aí vai olhar e falar, nossa, eu tinha que ter mudado essa mente de autoritarismo apenas. Não, eu também quero deixar claro que não é que a gente vai ser pai e mãe dos funcionários, né? Eu falo que assim, uma coisa é ser gestor, uma coisa é ser pai e mãe e passar a mão na cabeça. Então, tem momentos que a gente tem que chamar atenção, tem que falar o que é certo e errado, só que a gente, ao mesmo tempo, tem que ter um equilíbrio, né? Então, o que aconteceu foi isso, Matheus. Aí é uma geração aí que não quis aceitar as mudanças de gestão de pessoas, vamos dizer assim. Mas não consegui desenvolver gerentes, pelo menos por mim, que passaram aí vários, não, graças a Deus, não. Fiquei bem contente com os resultados depois. Ô, Matheus, você não percebeu que a primeira coisa que ela falou, que a missão dela, o propósito é transformar as pessoas? Não tem uma pessoa igual ela não consegue ir até o final sem transformar. Então, eu acho que eu já até imaginava que a resposta dela seria essa. Então, a missão dela, ela falou, né? É transformar as carreiras das pessoas. Então, Roberta, eu acho que você entrou num ponto também que eu queria perguntar. Foi até bom você tocar no assunto. De ter clientes ou pessoas que às vezes não estão alinhadas com esses pontos que você quer fazer de melhoria. A ideia de chefe. Aí uma pergunta até que ajuda o nosso negócio que eu queria fazer. A gente busca, não sei se vai ser a palavra correta, clientes ideais. Mas o que a gente considera hoje como clientes ideais? São clientes que estão alinhados com um propósito da gente chegar e falar assim, tá vendo isso aqui? Nós vamos te levar para cá. Pra gente te levar pra cá, você precisa fazer algumas coisas aqui. A pessoa abre a mente, entende a proposta, entende o que tem que ser feito, igual você falou, o alinhamento da diretoria. Aí eu quero fazer uma pergunta. Quando você encara que o cliente, ele não tá engajado com esse alinhamento até inicial, digamos assim, ou durante o período, né? Você demite o seu cliente? Você faz um processo e fala, cara, isso daqui não... Ele não tá sendo um cliente que tá... Eu não tô gerando valor para ele e ele não tá gerando valor para mim, porque a gente não tá desenrolando. Você chega ao ponto de falar assim, entre aspas, né? Eu tô demitindo esse cliente. Realmente foi o que aconteceu nessa situação, mas sempre aí de uma maneira educada, e o que eu procurei mostrar é o quê? Olha, eu sei que para os empresários é muito difícil também, né? Não é fácil ser empreendedor hoje em dia, né? Então, não é, vamos supor, é tudo para o funcionário e nada para a empresa? Não é isso, é um equilíbrio.
Só que, a partir do momento em que eu percebi que realmente ele falou, olha, Roberta, eu conversei de uma maneira, né, através de técnicas até de coaching, de uma maneira para mostrar para ele, olha, eu acho que você não está preparado para essas mudanças. E aí ele mesmo falou, ele chegou em mim e falou, olha, eu respeito muito você como profissional, o problema não é você, eu não estou preparado para essas mudanças no momento, eu achei que eu estava, eu preciso amadurecer isso em mim, né, e ele até agradeceu, falou, eu agradeço muito que você me deu esse choque de realidade, mas eu preciso de um tempo para poder ver o que eu vou fazer, porque eu ainda não aceito aí toda essa parte de gestão de pessoas, eu aprendi muito o autoritarismo. Entendi. E eu falei, olha, eu estou à sua disposição, o que você precisar para que eu possa desenvolvê-lo, mas no momento em que você achar adequado. Então, eu, como consultora, não vou ficar vindo aqui te dar consultoria e fazer você gastar dinheiro, né, sem que você esteja preparado para esse processo. E aí, ele entendeu, né, terminei ali a consultoria, as portas ficaram abertas para o momento oportuno e que eu acho que vai surgir, né. Então, eu respeitei o momento dele, mas aí eu não tinha eu não poderia forçá-lo a fazer. Sim, né? Entendi. Você conscientizá-lo e no momento em que ele achar importante para ele, ele vai procurar, eu respeito muito. Forçar, não, você tem que fazer, jamais como profissional de RH eu faria isso com ele também. A parte da pessoa, ela ter ela entender que ela precisa mudar, tem que partir dela isso, entendeu? Não pode ser algo forçado. Sim. Porque se for forçado não vai ser genuíno, entendeu? Então não vai fazer sentido. E na verdade não vai ter nem como acontecer, né? Então você soube enxergar um momento onde ali você sabia que não ia ter os resultados esperados e parar ali, entendeu? Dá um break, né? Dá um break, fala assim, ó, não, chega, vida que segue, de repente um outro momento a gente volta, vai estar um momento mais maduro da sua vida, você vai conseguir entender. E é perfeito, né? E a gente volta naquela questão que a gente falou no começo do podcast, no começo do episódio. Equilíbrio. Sim. Tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. É equilíbrio. Eu tô vendo que... O RH, a gestão, ela não é uma coisa imposta. Ela é algo a ser desenvolvido. Tudo que é imposto, tudo que é feito à força, as pessoas aí vão fazer porque, eu tenho que fazer e pronto. E não é isso que o RH e eu como profissional quero. Eu quero que, como as lideranças hoje, um líder ele não tem que se impor ali obrigatoriamente, ele tem que conquistar a sua equipe e vice-versa. Então, eu acho que esse processo tem que ser de uma maneira natural e profissional. Excelente. Tô vendo que logo, logo nós vamos ter que contratar a Roberta, viu? E aí, tá vendo? Também tô achando. Muito bom, muito bom. Ô, Roberta, pra gente finalizar aqui, foi muito bom o bate-papo. Eu acho que se a gente continuasse aqui, a gente ficaria muito tempo aqui, porque eu adoro o tema de RH. O meu trabalho de TCC foi sobre RH, né? Eu lembro até o nome, benefício. Era legal. Benefícios, os benefícios extras que as empresas forneciam como benefícios extras como fator motivacional dentro das empresas, né? E eu, assim, eu lembro que eu tinha super medo eu já contei essa história, né, mas de falar em público e tudo mais. E a minha coordenadora, ela era uma psicóloga, ela era de RH, e quando eu desenvolvi todo o trabalho com ela, eu falava, ela falou, não, seu trabalho tá super bom, né, isso e aquilo. E quando era para apresentar o TCC, eu tava morrendo de medo, porque eu não conseguia falar em público. E aí ela falou assim, não, tudo bem, né, vamos lá, se apresenta, o importante é o conteúdo que você tem. E quando eu comecei a falar em público, na época, ela se surpreendeu. Então, ela me ajudou muito nesse desenvolvimento. Isso foi em 2007, quando eu me formei. E até hoje eu lembro dela, que era uma profissional de RH, que ela me elogiou muito, porque o conteúdo, ela falou assim, você dominou o conteúdo, mas o mais bacana é que você conseguiu falar em público e tudo mais, que era o meu maior medo, né? E foi com a ajuda dela. E eu lembro até hoje. Então, eu gosto muito do tema RH, enfim. E eu gostaria que, pra gente fechar, que você falasse um pouquinho, assim, vamos generalizar, novas gerações mais antigas,
as empresas, donos de empresas, os pensamentos. Eu queria que você deixasse um recado final, como se fosse uma dica aí para essas pessoas, como que elas devem se preparar para quem quer entrar no mercado de trabalho, quem já está, ou as empresas, se bem que você falou perfeitamente bem aí, mas o que as empresas têm que fazer também para essas novas gerações, ou não só para novas gerações, né? Como que elas devem se preparar agora para o ambiente de trabalho, de contratação, de retenção, de reter valores dentro das empresas. Queria que você deixasse um recado final aí, né? Apesar de ter muito conteúdo bacana que você falou pra gente aí. Ótimo. Eu acho que, primeiro, né, essa profissional de RH, o que ela fez? Ela fez você se desafiar, mas ela mostrou que ela acreditava em você. Né? Então, isso que foi crucial. Né? Ela te deu total uma credibilidade, uma autonomia e reforçando o seu potencial. Ela jamais deixou de acreditar que você poderia falar em público, e isso te deu uma confiança e você foi lá e fez. Então, eu acho que, primeira coisa, né, para a parte empresarial, os empresários, os empreendedores, eles têm que pensar nas pessoas como seres humanos que têm suas fragilidades, seus defeitos, suas qualidades, e que as empresas, os seus gestores, vão ter que saber lidar com esses diferentes comportamentos, né? E que o investimento em treinar pessoas, em desenvolver pessoas, como a própria palavra fala, é um investimento. Porque esse profissional treinado, né, desenvolvido na sua empresa, ele vai dar ótimos resultados, você vai reter talentos, e a empresa só tem a crescer com esse desenvolvimento de gestão de pessoas. Isso é crucial. Para os profissionais, é o quê? Eu não quero ser só mais um no mercado de trabalho. Então, o que eu posso fazer para ser um diferencial? Então, pense na sua carreira profissional. Você não vai pensar só na empresa em si que você trabalha, mas o que você quer para você como profissional hoje. Né? Então, se eu hoje estou numa empresa, eu estou dando o meu melhor, eu estou me capacitando, eu estou sendo proativo, flexível, eu só estou esperando que as coisas venham na minha mão, mas não estou indo atrás também. Então, que esses profissionais, eles pensem em investir neles próprios, pensando na sua carreira, no seu propósito, no que ele quer realmente ser, né? Então, porque às vezes a gente pensa só no imediatismo, no hoje, mas e daqui para frente, né? O que eu quero alcançar? E para que eu alcance, o que é necessário? Mas eu tenho medo, eu tenho insegurança. Então, eu falo uma frase que eu ouvi muito aí nos treinamentos que eu fiz com o Roberto Chiniachik. Tem medo? Vai com medo mesmo. Porque é o medo que faz a gente aprender. É o medo, é as inseguranças, é os desafios que faz você crescer como profissional. E aí eu quero indicar um livro que eu acho, assim, excelente. Chama Problemas Oba, do Roberto Chiniachik. Porque quando a gente olha para um problema, você já pensa o quê? Uma coisa ruim. E esse livro do Roberto Chiniachik, ele fala que a gente tem que olhar para um problema e falar, oba, porque é nesse problema que eu vou me sobressair. Oportunidade. Eu vou mostrar o meu profissional, que eu vou mostrar meu crescimento. Entendeu? Então vamos mudar essa chave. Vamos enxergar como oportunidades de crescimento. Sensacional. E, principalmente, acredite em você como profissional. Hoje pode estar difícil? Sim, mas isso vai te ensinar algo que vai fazer você chegar lá na frente. Mas eu só vou conseguir se eu passar por esse desafio, se eu fizer mesmo com medo, como você fez, como você falou, Eduardo. Então, se ela não tivesse te incentivado, talvez você nunca falasse em público. É verdade. Então, esse start que ela te deu foi o que fez você falar em público e falar, nossa, eu consigo. Então, os profissionais hoje em dia se desafiarem a cada momento. Peraí, eu tenho medo, mas eu vou fazer, eu vou conseguir. Então, eu acho que mais do que nunca, ter a nossa automotivação aí no mercado de trabalho. Agora, mais do que nunca, tenho absoluta certeza que a gente acertou novamente, porque eu uso muito essa frase dentro do time, eu uso muito essa frase pra mim. Se você tá com medo, vai com medo mesmo. E eu ainda acrescento uma outra coisa, que muitas pessoas, eu uso essa frase, porque eu uso pra mim e eu falo com os meninos. Quando a gente vai estudar, se capacitar, treinar, que muita gente, ela faz um curso,
quer terminar todo o curso, ficar bom naquilo, ficar excelente, um nível muito top. Não. Eu falo o seguinte, é que aí é alinhado com essa frase. Não espere ficar bom para começar. Comece que você vai ficar bom. Então, se você tá com medo, vai com medo mesmo. Começou a se capacitar ou tá com medo de executar alguma coisa porque você não é bom, não espere ficar bom. Comece que você vai ficar bom. Você entendeu? Eu acho que o primordial, né, é dar o primeiro passo, é começar. Perfeito. Né? O que mais as empresas precisam e os profissionais precisam é o quê? Atitudes. Isso. Ação. Dá o primeiro passo, entendeu? E aí sim você vai conseguir melhorando. Mas se você ficar só no sonho, será que eu consigo? Você sempre vai estar estagnado. Só na teoria, então, né? Dá o primeiro passo. Nunca vai sair do lugar. Não importa o que for fazer, você precisa de um lugar aconchegante e com um toque caseiro, certo? A pousada Conecta Travel existe pensando justamente nisso. Com um espaço amplo e com um pub e espetarias anexados, oferecemos o que Rifânia tem de melhor pensando no seu conforto. Ligue hoje para nós e reserve o seu quarto e se permita viver em um local acolhedor, próximo à praia da cidade, com tudo o que você precisa para passar momentos especiais. Pousadas Conecta Travel, criando lembranças de momentos inesquecíveis. Isso aí. Muito bom. Roberta, mais uma vez eu queria te agradecer imensamente, gratidão mesmo por você ter aceito o convite, por você ter disposto o seu tempo aí. Eu sei o quanto a gente conversou, né? O quanto sua agenda é lotada e, enfim, eu agradeço muito. Você pode ter certeza que já fica um convite aí para um próximo. Se Deus quiser, no estúdio novo nosso, eu quero que você vá lá conhecer, pra você conhecer a gente pessoalmente também, porque de repente vai gerar bons frutos aí. Sem e eu dúvida. quero também que você deixe os seus contatos, as suas redes sociais, como que a gente faz para te achar. Se alguém que gostou do seu trabalho, tem certeza disso, como que faz para te localizar nas redes sociais, o seu site, a sua consultoria. Eu quero que você deixe o seu pitch aí de vendas aí, porque a gente compartilha o que é bom e eu tenho certeza que você deve entregar um excelente trabalho, não só porque a gente já conversou, mas também pela essa entrevista que a gente fez. Então eu queria que você deixasse aí os seus contatos aí para quem quiser te localizar aí. Eu que agradeço, né, imensamente o convite, né, de vocês. Conte comigo, né, para ir um próximo programa, pode contar comigo. Espero que logo presencialmente também, aí no novo estúdio de vocês. É um prazer sempre estar aqui, podendo passar informações, porque eu falo que a gente só consegue passar informações e conhecimento do que nós vivenciamos. Eu acho que o mais importante é o quê? Peraí, eu passei por muita coisa para conseguir hoje falar, e eu acho que todos os profissionais, empresários, precisam do que saber o que acontece na prática e não na teoria. Perfeito, então é perfeito. um prazer enorme estar aqui. Minhas redes sociais, então, eu tenho meu site, tá? Que é www.robertaassis.com.br, tá? Tenho o meu Instagram, que é Roberta Assis Consultoria. Tem o Facebook, que é Roberta Assis, e tem também o WhatsApp, né, empresarial, que é 16 99173 8854. Então, eu estou à disposição aí para o que precisarem, para bater um papo, Legal. e é um prazer imenso aí, mais uma vez. Muito bom, muito obrigado mesmo, Matheus, meu parceiro, meu irmão. Obrigado também pela presença. Queria que você falasse aí como é que a gente faz para te localizar nas redes sociais, meu amigo. Primeiro, também muito obrigado, viu, Roberta, pelo tempo, né, que a gente sempre costuma falar aqui, que hoje o nosso tempo é o nosso maior patrimônio, né? Então, muito obrigado pelo tempo dedicado aí para trocar essas ideias, para bater um papo e trazer informação de qualidade. Como o Eduardo falou, tenho certeza que a gente ainda vai ter oportunidade de estar fazendo presencial, entendeu? Porque eu também sou daqueles que gosta desse olho no olho aqui, sabe, mais perto. É diferente, né? Sim, com certeza. Por mais que a pandemia tenha vindo aí e fez a gente se adaptar ao online, à distância, certas coisas que a gente não estava acostumado, eu ainda sou daqueles que prefiro, nem que tiver com 3 máscaras no rosto, mas não, entendeu? 2. Isso aí. Mas tudo bem. Pra me achar nas redes sociais, pessoal, @MatheusMegda no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no TikTok, em qualquer coisa. O Matheus Megda vai ter só um em todos.
É bem simples de me achar. E lá também vai achar os nossos trabalhos da agência, que seria o @G5 Assessoria Digital. Ali dentro também já vai achar tudo. Enfim, tenho certeza que tem muito conteúdo lá pra galera. Tem muita coisa boa também aí. Muito bom, Matheus. E você, Eduardo? Como que faz pra te achar nas redes sociais? Bom, para quem quiser localizar o meu perfil pessoal, é do Severino, né? A gente tem algum conteúdo sobre a parte de educação financeira, investimentos, imposto de renda, que a gente fala um pouquinho também. Tem também o @ do Caipiras na Bolsa, né? Que é onde a gente sobe não só no Instagram, mas no YouTube também, onde esse episódio vai subir, bem como no Spotify, que é o Caipiras Cast. Então, o pessoal que quiser seguir, é só pesquisar lá Caipiras Cast, tanto no YouTube quanto no Spotify, vai ter o episódio brevemente aí, a gente vai subir, e é só seguir a gente, que a gente vai continuar postando conteúdo assim, belíssimo, de informação gratuita, de conteúdo valiosíssimo, que isso, como o Matheus falou, nosso maior patrimônio é o tempo, né? Então a gente conseguiu o tempo de uma pessoa riquíssima de informação. Então escutem, levem, peguem as dicas aí. Se for possível também, se a sua empresa estiver precisando, chama ela para conversar, porque eu tenho certeza que muita coisa boa vocês vão poder colher de uma consultoria, de um bate-papo aí, né? E a gente tá aí também, a gente tem agência, a gente tem o canal no YouTube, nós estamos galgando coisas novas aí, se Deus quiser, no estúdio novo, né? Boa. Roberta já foi convidada, então logo menos aí a gente vai estar com grandes notícias e novidades aí para todos. Eu quero agradecer também de coração imensamente ao restante do grupo, o nosso editor Diogo Machado. Quero agradecer também ao nosso gestor financeiro Valdemir Carvalho, o Leigo Inteligente. Quero agradecer imensamente o nosso técnico de som aqui que está nos bastidores, o Léo Rubis, cara, ferramenta aí que consegue levar esse áudio muito bom até vocês. E quero agradecer de coração a todos os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores que vêm contribuindo para que a gente consiga levar tudo isso a mais pessoas, né? Um abraço imenso aí a todos os nossos patrocinadores e apoiadores. Bom, para finalizar, Roberta, mais uma vez eu agradecer de coração a você, ao seu tempo. Brevemente eu acho que a gente vai estar junto aí gravando mais coisas. Então eu quero agradecer a você de novo, agradecer a todos que ficaram até aqui acompanhando a gente. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Falou, galera. Tchau, Roberta. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.